Muito bom dia para você que nos acompanha nessa manhã de quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso, o nosso encontro semanal, sempre trazendo informação que pode te ajudar a fazer a diferença na sua propriedade, na sua atividade ligada ao campo. Hoje, no programa dessa quarta-feira, a gente vai trazer mais um case de sucesso, né? Ou seja, a gente vai mostrar aqui como a assistência técnica e gerencial, ou seja, como a orientação levada ao campo pode ajudar a fazer a diferença na realidade de uma propriedade leiteira. Quem está aqui comigo pela primeira vez, Leonardo Alves de Freitas, que é engenheiro agrônomo e técnico credenciado de campo do Senar Mato Grosso, da equipe de assistência técnica e gerencial que justamente desenvolve esse trabalho junto aos produtores. Bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Bom dia, Patrone, bom dia, pessoal de casa. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com vocês, pessoal de casa. Espero aí somar bastante com vocês. Legal, hoje você preparou para a gente aqui, Leonardo, a história de uma propriedade que você assiste, ou seja, você conhece a realidade e já começa a observar as mudanças, né? Alguns avanços aí. De quem é essa propriedade, qual é a história que você preparou para a gente hoje? É o sítio Sonho Meu, é lá em Tiquira, né? Ela fica localizada ali em torno de uns 30 quilômetros de Tiquira. É o sítio do Lenildo e da Vilma. É uma propriedade relativamente pequena, né, para os padrões de área que a gente tem na região, 16 hectares. É uma propriedade que está com a gente no programa de assistência desde agosto de 2019, quando eles procuraram assistência, né? Partiu deles mesmo buscar essa assistência? Partiu deles, né? A vontade de participar. E o interesse maior foi em melhorar as condições de trabalho e de vida deles, né? E partiu também de eles ouvirem os vizinhos que já eram atendidos ali na região. E partiu deles mesmo, eles que foram atrás, ligaram, falaram, vem aqui visitar a gente precisa de vocês. Só para a gente recapitular o trabalho com foco na atividade leiteira que vocês desenvolvem lá, já está há quanto tempo, não só nessa propriedade, mas ali na região, e quantas propriedades são atendidas? Como que é o trabalho da TEG lá em Tiquira? A TEG começou em Tiquira em julho de 2018, com as primeiras visitas lá. Na época a gente fez um trabalho de mobilização, né, com as propriedades. No começo eram 25 propriedades, depois a gente conseguiu passar isso para 30 propriedades. Foi quando o Lenildo pôde participar. Ele né? viu que o pessoal já estava participando, opa, me interessei também, quero fazer parte desse time. Exatamente isso. Então tá lá em Tiquira, a gente está com a frente lá desde julho, né, de 2018 e vem com ela até agora, com bons resultados. Além do Lenildo, a gente tem vários outros exemplos lá de casos de sucesso. Tem propriedades lá que relatam para a gente que não tinha mais nenhuma expectativa de seguir na atividade ou não sabia o que ia acontecer e depois que começou a participar do programa, passou a receber assistência técnica e gerencial do Senar, viram um novo horizonte, começaram a acreditar de novo na atividade, acreditar até naquilo que a gente falava, porque tudo parece quando a pessoa está um pouco triste com aquele negócio, parece que tudo não serve, né? Então a gente consegue trazer essa motivação, ajudar as pessoas. Então está indo muito bem lá. Fundamental, resgatar esse estímulo, né, esse interesse. Então está aqui um raio-x da propriedade, 56 animais do rebanho, sendo 34 vacas, dessas 28 estavam em lactação. Vamos para frente. Aqui a gente tem uma foto do Lenildo e da Vilma. É o casal que está lá à frente, né? Moram lá, residem, trabalham, tudo lá. Essa é uma imagem parcial da propriedade, onde a gente pode observar algumas coisas lá. A gente colocou aqui como continuação do sonho, porque é o seguinte, o Lenildo já tinha o sonho, mas a Vilma, de viver da propriedade, de não precisar trabalhar fora mais, né? Porque eles trabalhavam em fazendas da região. Então essa vontade que eles tinham de fazer isso, fez com que eles buscassem o sítio, buscassem o sonho. O sítio se chama Sonho Meu por conta disso, que era o sonho do Lenildo, mas da Vilma. Então a gente encontrou esse cenário lá, era uma produção de 160 litros mais ou menos, com apenas 14 vacas de lactação, não tinha separação de lote, era apenas um lote. Como a gente pode ver aqui na foto, a ordem ainda era manual, já estava no barracão, mas era no tempo, lá no sol, lá. E as vacas produziam uma média de 11 litros por dia, né? Então era muito pequena, né? Era uma média muito pequena, abaixo do que seria necessário para a realização dos objetivos ali da propriedade. Aqui foi quando a gente fixou a placa lá da tag na propriedade, que para ele foi bem legal, porque ele se sentiu importante, porque um outro objetivo dele era se sentir uma referência da atividade na região. E hoje a gente pode falar que ele é sim uma referência lá.
E a gente começa a buscar junto a isso as metas e os planejamentos para aquela propriedade. A gente buscou uma meta de 80% das vagas de lactação. Esses 500 litros de leite ao dia, que parecia muito distante, né? Na verdade, para os 160 para 500 é longe mesmo. A gente precisaria ampliar o canavial, implantar alguma coisa de pastagem, né, os piquetes rotacionados, estabelecer maneira de controle, né, que no caso o controle leiteiro foi a primeira que a gente fez lá, para conhecer o rebanho, conhecer a produção dos animais, conseguir separar os animais em lotes, né, para otimizar os animais e otimizar também o produto que era utilizado por eles, que é o concentrado, a casca de soja, os insumos que tem, a cana picada. E também começamos junto, nessa primeira parte, já buscar a questão do melhoramento genético do rebanho. Porque o Lenildo e a Vilma, o rebanho deles eles foram adquirindo. Então não tinha a parte de melhoramento. Então a gente começou a pensar nisso. E também buscando melhorar o intervalo entre par da propriedade, eles passaram a adotar a inseminação artificial e protocolo de ATF. Porque como a gente sempre fala lá na propriedade, para todo mundo que a gente atende, a gestão ela é intencional. E o protocolo de ATF ele ajuda isso a ser intencional. Então a gente busca sempre o resultado intencional, né? Perfeito, muito bem. Aqui a gente tem uma foto. Opa, deixa eu voltar. Podemos voltar? Essa foto aqui foi uma foto bem assim, emblemática para a gente, porque a meta que a gente traçou dos 500 litros era para um ano, ou seja, em setembro de 2020. De agosto, setembro de 2019 para setembro de 2020. No dia 9 de julho de 2020, eles conseguiram a produção de 500 litros de leite ao dia. Legal, bacana. Então essa foto marca esse marco, né, na propriedade mesmo, da meta traçada e do alcançar a meta e do sentimento que isso causa no produtor, né, da meta alcançada, da meta batida. Agora você destaca esse ponto, acho muito legal, Leonardo. Ele conseguiu aí 2 meses pelo menos antes do cronograma previsto, né, para a meta estipulada. A que se deve essa antecipação dos resultados? É a colocação em prática, é colocar em prática o mais rápido possível as orientações que vocês identificam ali, as melhorias que vocês identificaram e sugeriram para o produtor? Sim, a gente costuma falar também que a boa parte do sucesso de uma propriedade ele se deve boa parte ao produtor, a gente também de levar a inovação e o conhecimento, só que eles colocaram em prática tudo que foi planejado e fizeram além até. Quando a gente colocava uma proposta, ele já pensava outra um pouco para frente, já conversava. O atendimento nunca para na visita lá. Ele sempre procura a gente durante o mês. Ele está sempre ligando, sempre interessado. O engajamento da família, nesse caso, patrão, é o que mais chama a atenção. Eles não ficavam esperando por vizinhos, por outra instituição. Eles foram atrás. E como eles foram atrás, eles conseguiram. E nesses 2 meses antes até... Quando a gente falou em descartar animal, ele falou assim, cara, mas eu não posso descartar animal, porque meu rebanho já é pequeno, eu vou descartar animal? Eu tenho uma recria aqui que eu tenho que segurar. A gente conversou sobre isso um dia, a mesa cheia de caderno, folha, anotação, de tudo quanto é tipo. A gente descobriu lá que tinha um monte de novilhas que estavam no arrendamento, novilha de corte. A gente transformou essas novilhas de corte em vacas também, produtivas. Vacas que estavam produzindo abaixo daquilo que a gente traçou de meta, que era os 15, 16 litros de leite mais ou menos, foram descartadas. Então a gente conseguiu, num curto espaço de tempo, otimizar o rebanho e produzir um pouco mais de comida para atender esse rebanho que chegou de fora, dessas novilhas que ele adquiriu. Porque, como o Lenildo bem sabe, a gente não é produtor de leite, né? Quem produz leite é a vaca. Então ele frisou isso muito bem e entendeu isso muito bem. Isso talvez seja um dos maiores segredos dessa propriedade. Perfeito, legal, muito bacana isso. E ali você traz ali mostrando que há um controle rígido, né? O controle zootécnico, as informações todas anotadas ali. Isso é fundamental, acredito, né? Fundamental, porque a gente não consegue mexer naquilo que a gente não conhece, né? E nessa parte aqui a gente tem que deixar os parabéns, aplaudir de pé, né? A Vilma, porque é o caderno muito bem preenchido. Todos os controles que ela consegue fazer, ela faz. Praticamente o caderno todo está preenchido. Então a gente vê uma quantidade de informações grandes que ajudam a gente a tomar a decisão. Então, quando a gente não conhece a propriedade, não consegue mensurar aquilo que tem na propriedade, fica difícil a gente conseguir fazer alguma ação que realmente vai ter um resultado intencional. Fica meio que no escuro, né? Exatamente, tem que entender a realidade e pontuar tudo. Vamos lá, só para a gente encerrar esse bloco, aqui você traz 2 fotos ali de como era o canavial e como ficou, né? Essa foto é logo no começo, ali no começo das chuvas do 2019, e aqui já é com ampliação, que deu um suporte para ele conseguir passar a seca, que foi uma seca bem complicada, essa seca de 2020, mas que
ajudou bastante. A ação feita na hora certa ajudou bastante. Exatamente isso, né? Como que é importante essa ação na hora certa. Se o produtor não tivesse feito com a seca severa que foi esse ano enfrentada ali, o problema ia ser muito grande. Conseguiu implantar, coincidentemente veio a seca, ele estava preparado para suportar da melhor forma possível, né, ao alcance ali da realidade da propriedade, essa estiagem tão prolongada. Ele castigou muitas regiões e, claro, impacta fortemente na pecuária leiteira. Vamos fazer uma breve pausa aqui, Leonardo. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Esse é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje trazendo mais uma história, um case de sucesso na pecuária leiteira. Produtor que buscou se tornar a referência, tem o objetivo de tornar-se referência na região dele, na pecuária leiteira, e está fazendo isso, ou está caminhando para isso, observando, ouvindo atentamente as informações, as orientações técnicas e principalmente colocando essas informações, essas orientações sugeridas em prática. Daqui a pouquinho a gente volta, continue com a gente. Estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje recebendo o Leonardo Alves de Freitas, que é engenheiro agrônomo e técnico de campo credenciado junto ao Senar Mato Grosso. Ele faz parte da equipe da ATEG, equipe de assistência técnica e gerencial do Senar Mato Grosso, que faz um trabalho, a gente mostrou várias vezes aqui ao longo de 2020, um trabalho de ponta, de excelência, porque justamente leva conhecimento, orientação, sugestões importantes para os produtores que são assistidos, e quando esses produtores abrem as portas, colocam essas informações em prática, nessas orientações em prática, o resultado certamente aparece. Aqui o Leonardo está dividindo com a gente a história do Lenildo, que é um produtor lá em Itiquira, no sul aqui de Mato Grosso, um produtor de leite, que está colhendo esses resultados já de uma velocidade inclusive maior do que se esperava, né? Está alcançando as metas antes mesmo da data prevista, que é muito bacana. Vamos lá, você trouxe um pouquinho da história, mostrou o diagnóstico e começou a mostrar o que tinha sido feito na propriedade. E aí você chama atenção para esse slide aqui, medir, dividir e somar. Qual a importância disso e o que foi feito aqui na propriedade do Lenildo? Patrônio, muito interessante esse slide, a gente vai frisar bastante, porque um dos segredos, eu acho, se existia um segredo dessa propriedade lá, foi o engajamento deles em realizar as ações propostas e também entender essa questão de que quem produz leite são as vacas. Esse slide mostra o trabalho que eles tiveram de separar os animais, e olha como que está o score dessas vacas aqui, as vacas que estão com peso muito bom para um período. Essa foto é de setembro, é um final de seca. Os animais foram bem alimentados, foram bem tratados. Então isso tudo vem de encontro, porque o animal foi bem tratado, foi bem alimentado, ele produz mais leite, ele entra em cio mais fácil, garantindo assim uma sequência maior para essa propriedade. Por que medir, dividir e somar? Medir, porque se a gente não medir esses animais, que seria com o controle leiteiro, anotação de cio, cobertura, inseminação, a gente não conhece. E se eu não conheço como está esse rebanho, eu não consigo estabelecer uma dieta, otimizar o uso de concentrado, que era um dos maiores custos dessa propriedade. Quando era 140 litros, 150 litros de leite, já era o maior custo. E era o que mais impactava, porque era apenas um lote, 14 animais com 11 de média de produção por dia, com um consumo alto de concentrado. Então, quando passou a se organizar melhor essa questão da dieta, do trato, esse concentrado passou a ser melhor utilizado, melhor aproveitado pelo animal, e também com a separação que eles fizeram recentemente, cada animal, se quiser fazer um trato, para cada animal é possível, devido ao empenho que ele tem e à vontade que ele está tendo de organizar isso, porque ele sabe que isso sai do bolso e também que dá resposta para os animais. Se não dividir, se não somar, a gente não consegue sair do lugar que seria lá os 140 litros de leite. Hoje o Lenildo e a Vilma estão nessa faixa de 530, 540 litros de leite, devido a esse trabalho. A vontade de querer fazer um trabalho bem feito, de buscar ser uma referência. Eles querem que os outros produtores da região visitem eles e falem assim, poxa, aqui está indo bem, está sendo legal. Porque eles também estão no programa, participam da assistência, porque eles conversaram com o produtor que já participava do começo. Ou seja, viram um exemplo ali com resultado, se interessaram e estão fazendo por merecer. Exatamente. Agora você destaca essa imagem e esse ponto, né, de fazer essa mensuração, de fazer essa divisão, a separação de lotes, é algo que aparentemente pode soar como simples para alguns produtores, mas que tem uma eficiência fundamental.
Ou seja, colocar essas ações em prática realmente ajuda a fazer a diferença. Então, um investimento de tempo aí, um esforço, como você disse, até 3 aí, quem sabe uma semana você consegue colocar em prática e vai obter resultados aí duradouros a partir desse esforço inicial. Muito bacana, podemos seguir adiante, resultados alcançados. Aqui vem uma informação legal também, né? A meta era os 500 litros, né? Mas logo em agosto chegamos a bater os 630 litros de leite lá. E as vacas, em 83% das vacas de lactação, foi implantados 12 piquetes rotacionados e a gente passou a utilizar da maneira mais firme nesses protocolos de reprodução para evitar, uma vez que o rebanho está todo ele praticamente produzindo leite, se a gente não cuidar desse indicador que está de 83%, ele se torna um indicador talvez que vai, ao longo dos anos vai se perdendo. Está muito bom, a gente tem que manter o que está bom. Então essa questão da utilização do protocolo de reprodução, dos piquetes, ajudou bastante a manter esse intervalo, essa porcentagem de lactação até hoje, que hoje está em 82%. Já vem há um bom tempo mantendo isso. O esforço é justamente depois que chegou nesse índice é mantê-lo. Era uma preocupação deles, Léo, como que vai acontecer? Ou a gente chegar nos 500, como que a gente vai fazer? Eu falei, calma, que a gente vai chegar, vai manter. Vamos buscar se estabilizar nesse para buscar uma nova meta. Agora ele conseguiu esse desempenho, manter esse desempenho num período seco aí que foi bastante difícil, né? Sim. Ou seja, a gente estima-se que nos próximos meses aí, no mês das águas, ele possa ter resultados ainda superiores, é possível? Olha, Patrone, a expectativa nossa lá, então até mais para frente a gente vai falar um pouco disso, é manter esses 500, os 600 litros, né? E buscar uma meta de 800. Então, com o rebanho que está hoje, com os piquês que vão voltar a rodar agora nas águas, adubação, a implantação de mais capineira para esse ano, a gente não tem dúvida alguma que essa propriedade vai chegar na casa dos 800 litros de leite. Legal, legal, muito bacana. Aqui a gente tem algumas fotos lá da propriedade. Essa questão esses resultados alcançados no slide anterior, a gente pode frisar bastante essa questão do descarte de animais improdutivos. Essa questão do descarte de animal, nessa propriedade, ela deu para o produtor a chance dele poder comprar animais na região mesmo, tirando do rebanho dele novilhas, bezerras, machos que não eram de aptidão. Tinha 2 touros na propriedade dessa de 16 hectares, um rebanho de 14 animais com 2 touros. Então o custo era alto em rebanho, era um capital imobilizado ali. Então quando teve o descarte desses animais e colocar rebanho produtivo nessa propriedade, deu também para ele esse gás na produção. A implementação da inseminação artificial buscando o melhoramento desses animais que estão lá, também vem de encontro a isso. Porque a meta maior, aquela meta mais alta dos 1000 litros, depende dessas ações agora. Perfeito. É gradativo, né? É um processo gradativo que vai por etapas aí. Exatamente. Não adianta também a gente focar em uma ponta e esquecer das outras. Talvez não. É a grande sacada dessa propriedade também, mais uma, né? Levar tudo junto. E só consegue fazer isso porque eles anotam e conhecem a propriedade na palma da mão. Então consegue levar. Ah, está escapando de alguma parte aqui, eu vou lá, contrato alguém para fazer um plantio de uma capineira, como foi esse ano. Não ia conseguir plantar no tempo hábil. Como conseguiram organizar tudinho? Em 2, 3 dias plantou quase 1 hectare de cana. Então, a organização do trabalho também deles faz com que esses resultados venham acontecendo junto. Maravilha. A gente alcançou a média de 18 litros, um aumento de mais de 280% na produção, ampliação de capineira. São todos os resultados alcançados nessa propriedade. Esse é um gráfico lá da propriedade, esses são indicadores de lá. A gente colocou a produção. Eu chamo a atenção, patrônio, para esse mês de agosto de 2019. Aqui no início da tela aqui. Foi a primeira visita que a gente fez lá, 148 litros de leite. Em agosto de 2020, 540. Então, no mesmo período do ano, olha a diferença de produção dessa propriedade. E a gente observa também o crescimento bem exponencial aqui, com poucas variações, sempre buscando manter essa meta, né? Porque eles sabem que tem que fazer investimento, precisam ampliar, então eu não posso descuidar disso aqui. Perfeito. É interessante também a gente ver, claro, esse grande salto aqui, mas a gente vê pela curva aqui que desde o início do trabalho ele praticamente dobrou a produção e dali não baixou mais, né? E foi só ladeira acima, como diz, né? E aí chegando a 540, perto dos 600 litros aí de média, muito bacana. Parabéns pelo trabalho. Vamos lá que a gente tem ainda metas para 2020 e 2021, afinal de contas o objetivo é sempre avançar. Como a gente já está já no final do ano, a gente já consegue enxergar essas questões que para eu ter um resultado bom na minha atividade, no ano seguinte, eu tenho que começar a planejar essas ações já no ano que a gente está, que é 2020. Mas as metas são 2020 e 2021.
Aumentar a produção de leite para 800 litros de leite dia, manter as vacas de lactação acima de 80%, inseminação ou cobertura dos animais do rebanho adulto antes dos 90 dias. Essa é uma meta também para esse ano de 2020, final de 2020, começo de 2021, que é todos os animais da propriedade adulto, as vacas em lactação ou novilhas que já estiverem aptas à reprodução, estarem inseminadas ou cobertas antes dos 90 dias. Justamente para a gente buscar aquele número do intervalo entre parto, manter o máximo possível de animais produzindo leite na propriedade. Ótimo. Aumentar em 1,5 hectares a capineira, a gente vai aumentar com cana e capiaçu, que é uma das apostas nessa propriedade, é o capiaçu, com o intuito de produzir uma grande quantidade de alimento por hectare e a ensilagem, né, para facilitar também essa questão de mão de obra na região, porque Perfeito. a propriedade é uma propriedade familiar, né? E aqui, o último momento, enquadrar e manter a qualidade do leite de acordo com as normas vigentes. A gente está encerrando o programa, vou pedir para você colocar a última foto aqui, justamente aqui o Leonildo, a placa de que é uma propriedade que participa, está ali o Leonardo do lado, realmente ajudando a fazer a diferença, não só na propriedade dele, mas também em todas as outras que participam do programa. Leonardo, prazer recebê-lo aqui, obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns ao Lenildo, à dona Vilma e a toda a equipe de produtores que está lá participando desse programa. Muito obrigado, Patrone. Obrigado ao Senar pela oportunidade de poder falar sobre isso, sobre o que está acontecendo em Tiquira, que são resultados muito bons. E para os produtores que estão ouvindo a gente, acreditem nessa atividade, acreditem na metodologia que é proposta, que o resultado acontece. O Lenildo e a Vilma é uma prova disso. Maravilha. Mais uma vez, obrigado a você, obrigado a vocês que nos acompanharam. Muito bacana, né? Encerrar o último programa Bom Dia Senar Mato Grosso de 2020 com mais uma história de sucesso. A gente fica por aqui, um excelente fim de ano, um excelente 2021 e a gente se encontra na semana que vem.